Se você está se preparando para o Enem, você com certeza já se deparou com isso aqui. Esses gráficos impossíveis que o comando pede para você retirar a equação de formação dele, né? Assunto mais específico de translação de gráficos, mas não é nada difícil. O difícil é você saber disso. Não tem nada de complicado além disso. Já caiu uma vez no Enem 2018, no Enem 21 e no 19 PPL, né? A tendência de cobrança da trigonometria está sendo esses gráficos, né? Teve outras vezes que caiu de forma mais contextualizada, no caso só as equações, como é o caso do 2017, 2015 PPL e o 14 PPL. Talvez tenha outras questões, né? Eu não peguei todas e também não examinei todos os Enems, mas essas aqui já vão exemplificar muito bem o que eu quero dizer e com certeza você vai aprender o conteúdo com elas. Vamos lá, primeiro a gente vai revisar as funções seno, certo? Função seno e cosseno, que é o que cai e o que é cobrado de translação de gráfico é da seno e da cosseno. Vamos lá, função seno. A gente pode representar todos os valores de seno conforme a gente vai girando aqui nesse gráfico aqui, que forma uma clássica onda da física, né? Conforme a gente vai aumentando as frações de π até chegar em meio π, a gente percebe que os valores do seno vai aumentando até chegar em 1. E é o que acontece aqui. A gente vê que o primeiro quadrante é justamente a representação desse aumento. Aí depois o valor 1 ele vai cair até chegar a 0, né? Que é o que acontece aqui. 180 o seno vai valer 0, né? Lembrando que o clássico macete, né, do seno, né? A gente sempre olha no eixo Y seno, né? Porque ele está sem sono, então ele está na vertical. Enquanto o cosseno a gente olha na horizontal, né? Porque ele está com sono. É um clássico macete e sempre dá certo. E a gente forma isso aqui, certo? Vai colocando os valores, chega nessa função. Lembrando que ela é infinita, né? A gente pode dar quantas voltas quiser ou retroceder quantas vezes quiser. E a gente percebe que o domínio, por causa dela ser infinita no eixo x, é os próprios reais, né? Os números reais. Já a imagem de uma função seno normal, ela vai se limitar a 1 e a menos 1, né? Tanto o cosseno quanto o seno sempre vai ser valor máximo 1, valor mínimo menos 1. E o período das funções seno e cosseno vai ser sempre 2π. Das funções tangente é só π, certo? Agora vendo o gráfico da função cosseno. Uma parada legal para se lembrar é que a função cosseno, o cosseno de 0 ou de 2π, vai ser sempre 1, certo? Né? Porque a gente olha assim. Então ele sempre vai começar no 1 e vai fazer esse formato de U, certo? Essa é basicamente a diferença das funções, a localização dela. A gente vê que manipulando ela através da translação de gráfico, a gente pode transformar uma função na outra. A mesma coisa, o domínio é os reais, a imagem é 1 e menos 1 e o período é 2π. E a clássica função trigonométrica é essa aqui. Y igual a mais b vezes seno de c vezes x, que o x é o ângulo que eu vou colocar, né? O valor de π, nesse caso em radianos, mais o valor d, né? Ou cosseno, né? Tanto seno ou cosseno. A fórmula do período, que é muito importante você gravar, a gente vai ver uma questão que se resolve do Enem, basicamente só com essa fórmula, tá? É 2π sobre c, o módulo de c. E o c é a substância que vai estar ali multiplicando o x. Agora vamos ver a translação de gráfico. Nesse caso é a multiplicação ou a divisão, né? No caso, os elementos que multiplicam ou podem dividir, né? Você multiplica uma fração, são b ou c, certo? Dentro do parêntese e fora do parêntese. A gente vai ver aqui que se você mexer fora do parêntese, você vai mexer só no eixo y. Se você mexer dentro do parêntese, você vai acabar mexendo no eixo x, certo? Agora vamos ver o que acontece se a gente manipular o c. Y igual a seno de c vezes x. Olha só. Essa aqui é a função seno normal, a roxinha.
Ela vai começar do zero, vai chegar no 1, vai baixar, até se repetir infinitamente. Se eu dobro o C, né, faço 2x, o que vai acontecer? O período, né, lembrando da forma do período, o período é 2π sobre o C. Se eu dobrar o C, olha só, né, o C valendo 2, eu vou acabar cortando esses dois. E o período vai cair pela metade. Então, se eu multiplicar por um número, né, o C se tornar um número inteiro, o que vai acontecer? Ela vai comprimir, certo? Se eu multiplico, o meu período ele vai ser comprimido. Agora, se eu faço uma divisão por uma fração, né? No caso, se eu faço o C virar uma fração, e com a fórmula do período boto o C embaixo, eu vou acabar invertendo. E acaba que o 2 vai subir aqui, né? A gente mantém a primeira fração e inverte pela segunda, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, essa C aqui, ó, ela vai acabar se espichando. A gente vai alongar o período. Vai formar essa verde aqui. A longo período, beleza? Agora, modificando B, que é o fator que está fora do parênteses, multiplicando, aqui eu peguei uma função cosseno, certo? A função cosseno normal, ela é essa roxinha aqui. Ela começa no 1, né? No 2π, vai descer e vai chegar de novo no 2π, que é o valor máximo dela, e o valor mínimo é o 180, né? Que é o π. Agora, se eu multiplicar por fora, eu vou mexer no y, né? Porque eu estou fora do parênteses. E aí, concordas comigo que o valor máximo de um cosseno é o próprio 1, né? E aí, se eu multiplicar isso por algum valor, vai acontecer que o valor máximo vai virar o 2, porque aqui eu chego só em 1, né? Então a função vai ter que dar o valor máximo igual a 2. É o que acontece aqui. Se eu multiplico por 2, eu alongo a imagem. Eu mexo no y. Eu aumento a amplitude, né, dessa onda, se fosse uma onda da física. Certo? Vai formar a laranja. Agora, se eu divido, eu vou comprimir a amplitude. Eu vou botar a amplitude pela metade. Nesse caso, né, que eu multipliquei por meio. Aí eu vou transformar no verdinho. Certo? Agora vamos tratar sobre a alteração de sinais, beleza? Se eu altero o sinal do ângulo numa função seno, a gente percebe que o valor de seno ele vai mudar, certo? Ele vai se tornar o oposto, né? Se aqui é 30 graus, vai dar meio. Se é menos 30 graus, né? Se eu andar menos 30 graus, vai dar menos meio. Ou seja, a função de seno de menos x é igual a menos a função, né, do próprio seno de x. Ela vai formar uma complementar, né? A gente começa aqui e a função negativa vai fazer isso aqui, certo? Agora, a função cosseno, isso não se aplica. É a única diferença nessas translação de gráfico das funções entre a função seno e a cosseno, beleza? A função cosseno, a gente pode ver que tanto se eu for para cima ou para baixo, a gente vai acabar no mesmo valor para cosseno. Então, o cosseno de menos x é igual ao próprio cosseno de x. Não vai mudar em nada, certo? Para eu ter uma função cosseno negativa, né? Inverter, eu preciso multiplicar fora do parênteses, que é esse caso aqui. Se eu multiplicar por menos 1 fora do parênteses, eu vou inverter, certo? Vai acabar aqui, o valor máximo vai ser 1, aí vezes o menos 1 vai dar o valor mínimo, né? Aí vai ter que começar no menos 1, beleza? E como a gente viu, a função de cosseno é igual à função de cosseno de menos x. Já a função seno não é bem assim, né? Se eu multiplicar dentro do gráfico,
eu acho que é a função ao contrário, certo? Que é a mesma coisa que multiplicar fora do gráfico, né? Seria menos seno de x. É a mesma coisa que o seno de menos x. Beleza? Agora, soma e subtração, né? A gente vai mexer no A e no D. Alterando o a gente vai deslocar para cima ou para baixo. Se a gente soma algum número, por exemplo, seno de x mais 1, a gente vai elevar a linha, né, o eixo x, digamos, para o valor de uma unidade acima, né? O que acontece aqui com o eixo é o que acontece aqui com a função laranja, beleza? Já se for subtraído uma unidade, a gente vai descer. Simples. Agora, se a gente mudar o D, a gente somar alguma coisa, subtrair dentro do parênteses, é algo mais contra-intuitivo, certo? A gente percebe que dentro do parênteses é meio que ao contrário as paradas, né? Porque se a gente multiplica, a gente vai comprimir, a gente não vai alongar. Se a gente divide, a gente vai alongar. E aqui na subtração e adição é a mesma coisa. Se a gente soma, a gente vai mover a função senoide para a esquerda. Já se a gente subtrai, a gente vai mover para a direita. Nesse exemplo aqui, primeiro eu adicionei uma unidade π, certo? Aqui eu peguei o π e eu vou ter que mover para a esquerda um π, certo? É o contrário. Então a gente vai acabar que essa onda, ela se movimentou para a esquerda e gerou essa onda verde aqui, certo? Que corresponde à função negativa de cosseno, né? É o contrário. Já isso aqui é muito legal, ó. Se eu somar, por exemplo, ou subtrair meio π, ela vai se transformar numa função seno, certo? Olha que legal. Se eu subtrair, por exemplo, meio π, eu vou transformar essa função cosseno em uma função seno, né? Que é essa laranjinha aqui, ó. Olha só. Se eu subtrair, eu movo para a direita meio π, que é o valor que eu estou subtraindo. Se eu pegar o 1 aqui e mover ele para a direita meio π, ele vai ficar aqui. E completando, né, o ciclo do cosseno, eu vou formar uma função senoide aqui, ó. Legal, né? Ou seja, talvez em um gráfico aí no futuro do Enem, ele vai te dar um modelo de função seno. Porém, não vai ser seno, pode ser cosseno, beleza? Você tem que analisar se está subtraindo ou adicionando um número ali dentro do parênteses, beleza? Vamos lá. Questão de 2018 do Enem. Basicamente, essa questão aqui tem uma roda gigante e ele quer a representação da altura, né? Então, é basicamente a função seno, né? Você vai analisar no eixo vertical e ele vai dar essa função aqui, ó. Como ela está em 88, então ela somou 88, né? Fora do parênteses, né? Ela mexeu no eixo y, fora do parênteses, beleza? Então, é uma dessas opções aqui. Agora, vamos calcular a amplitude dessa função, certo? A gente vê que do 88 até o 168, a gente aumentou 80 unidades. E como a função seno, que é essa aqui nesse caso, a gente não tem nenhuma adição dentro do parênteses, então a gente conclui que é uma seno, beleza? Cosseno não vai ser. Como a gente adicionou 80 e o valor máximo de seno é 1, necessariamente precisa ser 80, né? Porque 80 mais 88 vai dar 168. Então a gente chega na letra A. Essa questão, por exemplo, só de bater o olho você já resolve, se você souber o conteúdo. Agora essa questão aqui do Enem 2021. Vamos ler o comando primeiro. A expressão algébrica que representa as posições P da massa M ao longo do tempo no gráfico é. Vamos ler o enunciado. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura direita representa as posições P em centímetro da massa M em função do tempo t em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo cosseno ou seno, né? Uma equação trigonométrica, em que A, que é maior que zero, é a amplitude de deslocamento máximo, certo? A de amplitude, realmente, né? Em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega. Isso aqui é um ômega? Eu esqueci o nome disso. Em que esse W aí é a frequência em que se relaciona com o período, né? Pela essa forma. E a gente vê que essa fórmula realmente é verdadeira, né?
pela fórmula do período que a gente aprendeu, que é o 2π sobre o c, que nesse caso é o ômega, né? Eu vou falar ômega, não sei se é ômega, né? Se a gente inverter, vai dar o próprio... Opa! A gente vê que a frequência realmente é isso aqui. Agora, analisando aqui, a gente vê pelas alternativas que eu não somei nada dentro do parênteses, absolutamente nada. Então a gente conclui que essa função é uma função cosseno, não tem como ser seno, porque eu não desloquei para cá nem para cá. E como ela começa em algum valor que não é o zero, a gente sabe que é cosseno. E como começa em um valor negativo, a gente sabe que é justamente uma função cosseno negativa. Beleza? Então essas alternativas a gente já tira. A gente está entre duas agora. A gente vê que foi multiplicado por 2, né? Dentro do parênteses. Então ela foi comprimida pela metade. E a gente vê que o período realmente cai pela metade, né? Vale só π e não 2π, que é o normal de uma função cosseno. E a gente vê que a amplitude que o próprio texto deixou, essa dica, que é o A, é o -3, que é a amplitude, né? Então, só sobra pra gente a alternativa A, beleza? Agora essa aqui é um pouquinho mais difícil. Essa é mais contextualizada. Vamos ler o comando aqui, vai. A função PT, velho. Porra, aí é foda. Companheiro, eu sou a alma mais honesta desse país. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos lá, a função PT obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi, vamos ler o enunciado. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função cosseno, que A, B e K são constantes reais positivos, ou seja, não vai ser uma função cosseno negativa, e eu nem vou subtrair da amplitude, né? E T representa a variável tempo, né, que seria o ângulo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados. A pressão mínima vai ser 78, e a pressão máxima vai ser 120. E o número de batimentos por minuto vai ser 90. Eu vou ter em 60 segundos. Né? Aqui ele falou que o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, né, como é a função cosseno, todos os valores são positivos, a gente sabe que começa no 1, né? Ela vai ter um formato de U. Esse intervalo, né, de uma oscilação completa é o período. E a gente sabe que o período é o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Beleza? Então, uma oscilação de onda, que é um batimento, quantos segundos vai demorar? Vamos lá. X vai ser 60 por 90, né, que é o período. Vamos deixar em T. Vai dar 2 terços, beleza? O período é 2 terços. O cosseno máximo vai ser sempre 1, certo? E a gente tem que ver um número que vai chegar à pressão máxima, que é 120. O 21 mais o 99 vai dar 120, sim. Isso aqui é possível. O 42 mais 78 também vai dar 120, também vai dar 120, também vai dar 120, também vai dar 120. Então tá ok. Agora, para a pressão mínima, que é 78, a gente vai ter que subtrair do 99 o valor daqui, né? Que o cosseno vai valer -1. Então 99 menos 21 vai dar 78. Já o 78 menos 42 não vai dar 78, né? Então essas aqui a gente corta. A gente sabe que esses valores fora do parênteses tá certo. Mas e agora esses valores dentro do parênteses? Bom, por isso que a gente calculou o período. A gente sabe que o período é igual a 2π sobre c, que é igual a 2 terços, né? Então a gente sabe que o c, né, vamos cortar aqui, o c é igual a 3π. Então o número que multiplica o t tem que ser 3π. Então a gente chega na letra A. Essa questão foi de boa, né? A gente só precisava se atentar a essa parte aqui, do enunciado. Se você lesse rápido e tentasse resolver logo, você não ia conseguir achar os valores dentro do parênteses, né? Que aqui fala que um batimento, né, é igual a um período, né? Um período. Vamos lá, questão 2015 do PPL. Quais devem ser os valores de A ou de B, certo? Para que o pedido dos funcionários seja atendido. A gente tem essa equação enorme aqui, que o A mais o B vezes o seno
dessa bagaça toda aqui, H-12. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura tem graus Celsius no escritório, varia de acordo com a função, essa aqui que a gente anotou, segundo H, sendo H o tempo, medido em horas a partir da meia-noite, e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 graus Celsius e a mínima 18 graus Celsius, e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Ou seja, a gente quer que a temperatura máxima seja durante a manhã e a mínima durante a tarde. Então, quanto maior for o nosso seno, né? Porque quando se aumentar as horas, maior vai ser o seno. Quanto maior for o seno, a gente quer que seja mínima a temperatura, né? Porque à tarde a hora vai ser maior. Quanto maior for a hora, a gente quer que seja menor a temperatura, menos temperatura. Já se a gente analisar, né, o H valendo menos, a gente quer que a temperatura seja máxima, né? Uma temperatura máxima. Então, quando o seno for máximo, né, ele vai aumentando conforme as horas forem aumentando, né? A gente vai chegar no ponto máximo do seno, mas tem que ser o ponto mínimo da temperatura. Então, o B, ele tem que negativar essa função. O B tem que ser negativo, né? Tem que ser, a gente tá entre a B e a D. Certo? Agora a gente vai testar essas duas, né? Vamos começar pela B. Quando o seno for 1, a gente vai ter o 22 menos o 4. A gente vai chegar em 18. Tá certo? Quando o seno for 1, né, que vai ser de tarde, a temperatura vai ser a mínima. E então, quando o seno for menos 1, que vai ser o ponto mínimo no começo do dia, de manhã, a gente tem que ter o valor máximo, que é o 22, né? Menos o 4, né? A gente vai chegar no 26, que é o valor máximo. Então a B está certa. Questão 2019 PPL. Isso aqui também é muito legal. A expressão algébrica que representa a posição P da cabeça do pistão em função do tempo é. Aqui a gente quer basicamente a função algébrica desse gráfico. A gente percebe que esse gráfico está comprimido, né? Uma oscilação de onda está apenas π, ou seja, foi multiplicado por 2 dentro do parênteses, tá? Aqui, ó. Agora, a gente vê claramente que é uma função seno, beleza? A gente já cortou duas. Só que tem também essa aqui, ó. Ele vai somar 45, né? Que é π sobre 4. Para somar, a gente teria que andar para a esquerda. Então, a gente ia ter que pegar esse valor aqui, certo? Que está na metade, e andar para a esquerda, π sobre 4. E aqui é π sobre 4, né? Então ele ia começar aqui, que ia parecer uma função cosseno, né? E não é o caso, parece uma função seno. Então essa alternativa está errada, essa aqui também, e essa também. E a gente vê que ela não está negativa, né? Ela está na clássica posição dela, né? A gente não multiplicou por menos 1. Se fosse menos 1, ia ser o contrário, né? Então é a letra A, de amor. Vamos agora para a última questão. Questão do Enem 2014, PPL. Essa aqui a gente vai resolver só sabendo a fórmula do período. Vamos ler o comando. Os únicos parâmetros que necessitam ser alterados ou são: uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho de uma onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada num sistema de coordenadas cartesiana, segundo essa equação aqui. Y é igual a A vezes o seno de B vezes x mais c. Em que os parâmetros A, B e C são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e para isso deve diminuir o período da onda. Ela quer comprimir a onda, né? Esse aqui é um conceito físico, né? Se você soubesse, você estaria mais claro na mente, né? Você não precisa ficar pensando. Uma onda mais aguda é que tem um período menor. Então, eu quero comprimir. Para comprimir, a gente tem que alterar o valor que multiplica dentro do parênteses, certo? A gente vai desenvolver aqui essa operação dentro do parênteses, né? Então, vai ficar B vezes o x mais o B vezes o C.
certo? Esse B vezes o C, esse número que está sendo somado, ele só vai andar para a esquerda ou para a direita, né? Ele não vai mudar o período. Então a gente tem que se atentar só ao número que está multiplicando x, que é o próprio b, que é a resposta dessa questão, né? Muito fácil. Se você soubesse que o b aqui nesse caso vai mudar o período, né? Pela fórmula, né? Que é 2π sobre c, você matava a questão muito facilmente. Então é isso, piazada. É um conteúdo, não é difícil, só é meio chatinho e às vezes contraintuitivo, né? Mas é legal você gravar que dentro do parêntese, né? A parada é meio contraintuitiva, né? Se você multiplica, você comprime. Se você divide, você espicha. E se você soma, você vai andar para a esquerda, né? E se você subtrai, você anda para a direita. Lembrando que dentro do parêntese a gente só vai mexer no eixo X, né? E fora do parênteses, a gente vai aumentar a amplitude, né? Multiplicando, ou a gente vai deslocar para cima ou para baixo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula e até logo.